Muito boa tarde! Já começamos o boletim dessa sexta-feira relembrando, digamos que os melhores momentos da CPI das Bets. Nesta semana, terça e quarta-feira, a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado, que investiga a participação de famosos, de influencers aí na publicidade das apostas esportivas, as famosas bets. Nessa terça e quarta-feira, essa CPI ficou aí mais famosa, com holofotes voltados a ela por conta das pessoas que estiveram por lá como depoentes. Na terça, foi a influenciadora digital e apresentadora Virgínia Fonseca, ela que tem mais de 50 milhões de seguidores no Instagram. Me corrijam, produção, se eu estiver errada, me corrija, por favor, mas é isso, acho que é isso mesmo. Cerca de 50 milhões de seguidores, 53 milhões de seguidores em uma das redes sociais. Ela chamou atenção, então, para a participação dela nessa audiência na CPI do Senado, que tratava das bets. Acabou chamando atenção de uma forma negativa, isso porque a Virgínia causou uma balbúrdia no lugar. Os senadores também acabaram tornando aquela audiência que deveria ser produtiva, saber de que fato os influenciadores estão ganhando dinheiro, como é que eles estão recebendo esse dinheiro para influenciar, para fazer publicidade em torno das bets. Nada foi muito concreto. A Virgínia não quis dizer o valor que ela recebe dessa publicidade, diz que não tem culpa no cartório, que se o Congresso deixa esse tipo de jogo acontecer no Brasil, ela vai sim continuar fazendo a publicidade, que não é ela que está errada. Se houver algo errado, que o Congresso então resolva esse problema, cancele, que crie uma lei então que proíba as bets no Brasil. A Virgínia, inclusive, foi perguntada se ela falava algumas coisas para os seguidores dela, para deixarem de seguir ou para ter preocupação com a questão das bets, e a resposta dela foi exatamente essa, que quem deveria se preocupar com isso era o Congresso Nacional. Virgínia acabou tirando fotos com o senador Cleitinho, senador pelo estado de Minas Gerais, que disse que era fã da influenciadora, parou uma audiência que deveria ter sido uma audiência séria no Parlamento brasileiro, no Senado brasileiro, para tirar fotos com a influenciadora digital, o senador Cleitinho, que estava em uma ligação de vídeo com a esposa, e fez questão de mostrar a esposa para a influenciadora digital, que estava na bancada sendo ouvida pelos demais senadores. A gente já vai rodar então um corte desse momento da Virgínia na CPI das bets. Lavagem de dinheiro, bem como o uso de influenciadores digitais na promoção e divulgação dessas atividades. Antes de iniciarmos o nosso trabalho, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação. Uma pergunta aqui, batendo um papo. Como é que nós iríamos proibir os jogos no Brasil e evitar que brasileiros joguem em plataformas estrangeiras? Mas eu não sei. É a mesma coisa a Mega Sena. Um ano retrasado, eu fui lá e comprei 10 mil, ganhei nada. Então, tipo assim, na intenção de ficar bilionário, não fiquei. Então, tipo assim, eu pergunto pra senhora. Não ficou milionário? Não fiquei bilionária, era bilhões, né? Paguei 10 mil, perdi, não ganhei. Então, assim, eu que peço para a senhora, para realmente, esse CPI das bets, eu acredito que vai ser muito boa, para avaliar tudo e ver e chegar à conclusão, vocês, senadores, enfim, o que é melhor e o que é pior, e eu vou acatar o que vocês falarem, pode ter certeza. Eu entendo, eu só estou lhe dizendo que... Imagina. O que eu estou lhe dizendo é que nós não conseguimos coibir, foi o que eu estava explicando para o senador Cleitinho. Por questão de confidencialidade, enfim, eu não pude falar e eu apanhei calada, muitas pessoas falando sobre, eu fiquei calada porque eu não pude falar, mas o advogado me instruiu que aqui eu posso falar. Então, o que aconteceu foi o seguinte, eu fechei o meu contrato com o Esporte da Sorte e esse valor que eles me pagaram
Se eu dobrasse o lucro dele, eu receberia 30% a mais da empresa, em momento algum, sobre perdas dos meus seguidores. Nunca teve sobre isso no contrato. Meu contrato não tem nada de anormal. Então, o que aconteceu foi isso, mas que nem foi atingido esse valor, nem foi dobrado. Então, eu nunca recebi R$1 a mais do que o meu contrato de publicidade que eu fiz por 18 meses. Então, era um valor fixo. Se eu dobrasse o lucro, eu receberia 30% a mais da empresa, mas isso não chegou a acontecer, então eu não recebi R$1 a mais do contrato. E lembrando que isso era uma cláusula padrão, que na época, com todos os outros meus contratos, eram assim, com todas as outras empresas. Então não era só Betts. Todos os outros eram assim. De riqueza, você presta riqueza para a sociedade, você gera emprego, então traga isso para a sociedade, viu? Então aqui, nós políticos aqui, com todo respeito nas vossas excelências, quem é excelência de verdade é ela que paga nosso salário para estar aqui, impostos rigorosamente em dia, nós somos fonte de despesa. Então não estou aqui hoje para apontar o dedo para você, não, estou aqui para poder sensibilizar, tocar seu coração, para que você comece a fazer propaganda agora, contra esse tipo de jogos e faça mais o seu pré-treino. Inclusive eu vou terminar aqui, posso você mandar um abraço para minha esposa, para minha filha? Claro. Com certeza. Ô, Cleitinho, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Eu te conheço, eu já vi vídeo seu já. Aqui, ó, manda um abraço pra Amanda e pra Laisa. Amanda e Laisa. Amanda e Laisa, obrigada aí pelo carinho. É nóis. É nóis, valeu, Cleitinho. Quem gostou, já resaca. Muito bom. É isso, quem não gostou muito foi a senadora Soraya Tronic, que é a relatora da CPI das Betts, estava ali do lado, tentando ouvir e apurar um diálogo, e ter um diálogo sério numa comissão parlamentar de inquérito que foi feito aí de circo. Pois bem, no dia seguinte, na quarta-feira, outro influenciador digital foi ouvido. O Rico Melquiades, também influenciador digital, esteve por lá, ele que também já participou de um programa de televisão, esteve por lá, a audiência teve... Ah, sim, estão me dizendo que ele é campeão da Fazenda, estou dizendo que ele participou de um reality show e estão me contando mais detalhadamente que ele foi campeão do programa Fazenda da TV Record. Ele esteve por lá na quarta-feira, não chamou tanta atenção quanto a Virgínia. Foi perguntado o valor também de quanto ele ganha com essa publicidade das Betts, ele também não quis informar. Ele foi muito pressionado, diferentemente da Virgínia, para jogar o jogo do Tigrinho. Se eu não me engano, o jogo do Tigrinho, o jogo da Cobrinha, lá na CPI das Betts. Então, ele abriu o celular dele, jogou o jogo para que os senadores, tanto o presidente, senador Dr. Irã, e a relatora, a senadora Soraya Tronic, pudessem ver como é que funciona o jogo no celular dele. Isso porque os senadores alegam que os influenciadores digitais, as pessoas que fazem a propaganda das Betts, eles têm um algoritmo diferente que eles não perdem. Então, eles fazem a propaganda porque eles jogam e não perdem. E que esse algoritmo seria diferenciado para quem comprasse ou baixasse esse aplicativo para perder os jogos. Então, o Rico acabou um pouco incomodado, se sentiu bastante incomodado, na verdade, quando os senadores começaram a pressioná-lo ainda mais para jogar os jogos lá na Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele disse que havia uma diferença de tratamento entre ele e Virgínia Fonseca. Vamos ver como é que foi, então, a quarta-feira. Não, coloquei R$4, mas eu ganhei R$2. No caso, eu perdi... 1,60. Não, eu perdi quanto? 1,60. Eu perdi 1,60, entendeu? Então aqui eu já tô perdendo. Aqui eu já tô. Não, aqui eu não ganhei, eu perdi. Eu vi você perdendo. Aqui eu tô perdendo, olha. Ok, jogue de novo, por favor. Joguei, perdi. Jogue de novo, por favor. Perdi. O senhor disse que faz tempo que o senhor não joga no Tigrinho. Eu tô jogando agora? um Snake ou Snake, uma cobrinha. Vamos jogar a cobrinha então, por favor. Você jogou a segunda vez aí no Tigrinho? Tô jogando, tô apertando. Tá perdendo? Não, aí tô perdendo. Tá perdendo. Eu queria ter um ganhando, cara. Eu posso fazer aqui no automático. O senhor ganha bem, vamos lá. Tá. Aí ganho 4. Tá no automático. Que eu posso botar isso. Aí o Tigrinho soltou a carta. O Tigrinho soltou a carta? Aham. O que é isso? É um ganho. Aí se completar, eu ganho. Se ele completar aqui, eu ganho. Então tá. Completou. Completou, você ganhou. Aí eu ganhei R$120. Aí eu paro ou continuo. Aí no caso que eu vou fazer... Foi um grande ganho.
Aí eu paro a rodada, pronto. Vamos jogar a cobrinha agora? Houve alguma preocupação de sua parte ou da equipe sobre esse possível impacto social ou não? Então, se eu divulgo hoje é porque o Congresso o aprovou. Então, acho que esse pensamento deveria vir de vocês também, esse pensamento. Eu estou fazendo o meu trabalho. Eu não obrigo ninguém a jogar, eu não... Eu deixo muito claro que se você tiver qualquer problema com o vício, você não entra na plataforma. Eu sempre deixo as coisas muito claro que é um jogo. E eu sempre falo também, desde que o mundo ele é mundo, nenhum jogo ou você ganha ou você perde. Uhum. Mas Pois não. Obrigado. O senhor é católico ou não? Você sou católico? Não, eu era evangélico, mas agora eu estou desviado. Não, é só... Presidente, deixa eu dizer, eu estou falando católico. Você ia querer saber se tem que fazer. Tem a confissão. E quando você faz uma confissão e tem algum pecado, você tem penitência, né? Você deve estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil com relação a isso. Então, um dos fatos que tem ocorrido são pessoas do Bolsa Família que deixam de comer para jogar. Foram mais de 3.500.000 pessoas fazendo isso. Nós temos hoje mais de 1.300.000 pessoas endividadas, suicidando, etc. Essa análise não foi feita, né? É evidente. Então, do mesmo jeito que tem pessoas que se endividam para jogar, tem pessoas que se endividam para poder beber, tem vícios de várias formas, não é só do jogo. As pessoas podem pegar o Bolsa Família também e gastar todo dia em cachaça, que também é um vício. Não, tudo bem, é só isso que eu queria saber se... Tá aí. Então, terça e quarta-feira, momentos diferentes, digamos assim, na CPI das bets lá no Senado Federal. Olha, lembrando que a CPI das bets, ela acontece desde novembro do ano passado, ela estava bem morna, os holofotes foram voltados agora para lá de novo por conta da participação desses influenciadores digitais. Tem uma lista ainda de pessoas que podem participar, eu vou procurar para vocês também, se a produção estiver me ouvindo, para a gente procurar a lista das pessoas que foram convidadas ou convocadas, influenciadoras digitais também, para participar ainda da CPI das bets. A CPI das bets tinha um prazo de prorrogação de mais 45 dias, que é o que foi assinado pelo presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Porém, a relatora da proposta, a senadora Soraya Tronic, ela quer que esse prazo seja estendido para que esse assunto consiga ser debatido de fato. Mas quem vai definir isso, claro, é o senador Davi Alcolumbre. Temos um problema. O senador Davi Alcolumbre não é um presidente, lembrando que ele já foi presidente do Senado anteriormente, ele não é um presidente que costuma aprovar CPIs. No momento, nós já temos uma CPI prevista aí para o Senado Federal, que é a CPMI do INSS. A gente vai falar disso já também. O senador Davi Alcolumbre não vai ter como fugir da CPMI do INSS, porque, de acordo com o que prevê o regimento interno, se houver as assinaturas necessárias no Senado e na Câmara dos Deputados, instalar-se-á essa CPMI. As assinaturas, elas já existem. Então, agora, basta que Davi Alcolumbre faça a convocação e a leitura da instalação da CPMI do INSS, que é chamada lá dentro de CPMI do roubo dos aposentados. Para que isso aconteça, tem que ter uma sessão do Congresso, uma sessão mista, onde senadores e deputados se encontram no plenário da Câmara dos Deputados, para que o senador Davi Alcolumbre, presidente do Congresso, leia a instalação da CPMI do INSS. Já tem uma sessão do Congresso marcada para o dia 27 de maio, não sabemos se vai ser nessa sessão que o senador e presidente vai instalar e vai ler o requerimento de instalação da CPMI do INSS. Fato é que a ministra Gleisi Hoffmann, ministra das Relações Institucionais do governo Lula, não quer que essa CPI seja instalada, e o que a gente sabe é que Davi Alcolumbre só pode adiar, ele tem que instalar, mas ele pode sim adiar essa instalação. Me mandaram aqui os nomes das pessoas que foram convocadas, eu acho que convidadas para participar ainda da CPI das bets. Felipe Neto, que é um dos influenciadores e maiores youtubers do país, os ex-Big Brothers, Vitube, Felipe Prior, Eliezer e Rodrigo Mussi, cantores como Gustavo Lima, Wesley Safadão e Jojo Todinho, influenciadoras digitais como Deolane Bezerra, GK e Pamela Drude, humorista Tirolipa e outros nomes ligados ao universo das apostas. Vamos ver se vai dar tempo de chamar todo mundo, se a CPI ela vai ser estendida ou não.
muita gente criticou o perfil que a Virgínia usou, o perfil que ela criou para participar da CPI na terça-feira. Então, houve muitos comentários sobre a roupa que ela foi participar, os óculos, a forma como ela estava com o cabelo. Teve gente analisando, fazendo um paralelo dela, inclusive, com Suzane Richthofen no momento dos seus depoimentos. Quem também acabou criticando o formato escolhido pela Virgínia foi a relatora, a senadora Soraya Tronic. Vamos ver o momento que ela fala isso. Ainda não estou satisfeita, mas só para terminar esta primeira parte minha, eu quero dizer o seguinte: quando nós somos todos maiores de idade, no Brasil, 18 anos, tanto o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é o ECA, como a Constituição Federal estabelecem que a responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de toda a sociedade, incluindo o Estado, a família, a comunidade. Eu vou ler o artigo 227 da Constituição Federal. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Agora eu vou ler o artigo 4º do ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, e aí eu incluo saúde mental, aqui está genericamente, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. Ou seja, depreende daqui que não temos o direito sequer de expor crianças e adolescentes ao risco. E aí, uma das questões, o que me causa uma estranheza muito grande em relação à presente regulamentação é que as plataformas continuam com um apelo infantil. E até mesmo a própria influenciadora ontem, a senhora Virgínia, ela estava, a forma, eu achei que fosse o estilo dela de vestimenta, mas ela estava com um apelo bastante jovial, muito adolescente. E adolescente não pode jogar, então a atração, vocês atraem o público e vocês se comportam, obviamente, deveriam se comportar mais e atrair um público que tem um comportamento menos jovial. Bom, como eu disse para vocês, o prazo de 45 dias para essa CPI, esse prazo já está rolando, né? Vamos ver, então, se a relatora Soraya Tronic, o presidente aí, doutor Irã, conseguem negociar com o Davi Alcolumbre para estender um pouco mais, prorrogar um pouco mais essa CPI. A gente recebeu aqui no estúdio do Metrópolis, durante o boletim, recebemos aqui o presidente da comissão, o senador doutor Irã, e perguntei a ele sobre a possibilidade de prorrogação da CPI. Ele respondeu para a gente, vamos ver. CPI das bets inicialmente, porque a gente tem muito assunto. Eu queria abrir nossa conversa, Gabriel e senador doutor Irã, falando então sobre a CPI das bets. CPI que a gente já não mais ouvia falar, voltou aos holofotes nessa semana com a participação de 2 influenciadores. Eu até conversei, eu e Gabriel estávamos aqui no estúdio, a gente conversou com a senadora Soraya Tronic sobre a importância da comissão daqui para frente. Eu queria que o senhor explicasse agora qual o caminho da comissão, se ela ganhou força, se ela ganhou musculatura agora para continuar esse debate dentro do Senado. Bom, eu sou, pela minha maneira de ser, eu sou muito tranquilo e procuro conduzir as coisas com muito cuidado, analisando dados, para que nós possamos, assim, dar substrato para que a nossa relatora ela faça um documento, um relatório final que possa ser aprovado pela maioria dos membros da comissão. E é por isso eu acho que as pessoas achavam que a gente estava trabalhando pouco na comissão, como não é verdade. Nós temos mais de 300 requerimentos aprovados, nós temos
relatório de inteligência financeira, uma porção de gente envolvida, e não porção de gente, que é uma maneira de dizer, mas instituições, BETs, instituições de pagamento, enfim. E nós estamos trabalhando na investigação disso tudo, e o que deu mais visibilidade é porque os influencers, eles têm um número de seguidores muito grande, e isso suscitou um interesse maior da sociedade pela presença deles lá. Mas o fato é que nós estamos trabalhando muito no sentido, principalmente, de proteger a sociedade, dizer para as pessoas que ninguém ganha de bets, ninguém ganha, que essa jogatina que se instalou no nosso país, ela gera um impacto muito grande na renda das pessoas, Neila. Principalmente, olha só, tem muita gente que está no Cade Único, que está recebendo Bolsa Família, e está gastando grande parte desses recursos em aposta, tornando suas famílias em situação de mais vulnerabilidade do que elas já estão. E por isso é que a gente está lá trabalhando para mostrar para as pessoas a importância desse tema, e que nós devemos proteger as crianças, nós devemos cuidar para que essas empresas, essas bets, que são milhares, que elas se regularizem, que elas paguem impostos, que a gente consiga regulamentar de uma maneira muito cuidadosa a participação desses influencers na publicidade, porque, como eles são pessoas adoradas no país, eles terminam por influenciar, às vezes de forma negativa, muitas pessoas a começar a jogar, e muitos deles têm uma propensão a ter ludopatias, quer dizer, se viciar em jogo, e terminam sendo potencializados por essa ação. Então, esse é o nosso escopo maior da comissão. Senador, antes de eu passar a palavra para o Gabriel, eu acabei fazendo essa pergunta porque o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acabou assinando um requerimento para manter a CPI por mais 45 dias. Esse prazo de 45 dias já está correndo, e a senadora Soraya Tronic diz que vai batalhar para que esse prazo seja estendido. O senhor acredita que Davi Alcolumbre vai estender essa comissão? Neila, eu não conversei com o presidente Davi a respeito dessa eventual prorrogação, mas eu apresentei já uma solicitação solicitando a prorrogação. Nós prorrogamos por 45 dias, que foi aquilo que nós perdemos por conta do recesso, enfim, e repusemos esse tempo. E aí nós vamos discutir com o presidente, ele está viajando, mas certamente na próxima semana nós vamos discutir esse assunto. Mas eu creio que, mesmo que a gente não consiga prorrogar, porque precisa instalar outras comissões, nós estamos aí com a CPMI, dessa questão gravíssima que foi essa roubalheira que aconteceu no INSS, quando se roubaram os benefícios dos aposentados e pensionistas, que, aliás, que foi desencadeada aqui pelo trabalho jornalístico de vocês. Então, tem muita coisa para acontecer. Vamos ver se o presidente, que é ele que delibera sobre esse assunto, vamos ver se ele acha adequado que a gente prorrogue, ou se não prorrogarmos, eu acho que nós já temos muito subsídio para fazer uma boa relatoria, um relatório final adequado, além do que, mesmo durante a tramitação da nossa CPI, nós já estamos apresentando alguns projetos de lei baseados naquilo que a gente já vivenciou e que a gente já conhece de dados, para evitar evasão fiscal, para evitar que as pessoas mandem recursos daqui para o exterior sem controle, e principalmente para proteger a sociedade. Tá aí, aproveitando o gancho falado